Bom, pessoal, voltando aqui para mais uma aula, para nossa segunda aula do nosso curso, a gente vai explorar algumas outras. A gente vai explorar um pouco mais aqui o React Native, ok? Bom, como eu já falei na aula passada, a gente tem aqui como se fossem as tags do HTML. Aqui a gente tem a view, que seria como se fosse uma div. A gente tem o text, como se fosse o p. E aqui o nosso CSS. Em vez de a gente falar tag, aqui no React Native nós iremos falar componentes, ok? Então toda vez que eu falar componente, é referente a esses elementos aqui que a gente está puxando aqui do React Native, ok? Aqui eu tenho um cronograma que eu separei e nessa aula nós iremos ver esses tópicos aqui, ok? Bom, eu vou executar aqui a aplicação. Eu vou usar o terminal do próprio VS Code. Então você vem aqui em terminal, novo terminal. E aqui sim vem npx expo start. E aqui no meu celular eu vou entrar no expo. Ele está rodando. Eu vou aumentar aqui. Aê. Entrei aqui no expo. E vou escanear o QR Code. Aí escaneando. E está carregando. Bom, se vocês perceberem, esse texto aqui, ó, que está escrito Open up app.js will start working in your app. Este carinha aqui é o mesmo que aparece na nossa tela. Então, se a gente trocar aqui para curso React Native e salvar aqui na nossa tela, ele já apareceu, ok? E outro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre mais a parte do CSS. Se a gente ver aqui, a gente tem o style, a gente fala que ele é igual a abre e fecha chaves, e aqui a gente fala styles.container. Vamos entender ponto por ponto isso daqui. O style é como se fosse a classe lá do HTML, que a gente põe class e chama lá a nossa classe. A gente abre e fecha chaves porque para a gente colocar JavaScript dentro aqui do nosso HTML, entre aspas, a gente tem que colocar chaves. Então, por exemplo, se eu quisesse dar um console.log, eu não posso fazer isso daqui, ó, console.log, tanto que ele nem entende. Então, se eu colocar este carinha aqui dentro de chaves, ó, o interpretador aqui ele já até interpretou isso aqui como JavaScript. Então, toda vez que a gente for usar JavaScript dentro desse pedaço aqui da nossa tela, a gente tem que colocar entre chaves. Se a gente for colocar aqui fora, a gente pode pôr normalmente aqui, ó, console.log. Oi, a gente pode fazer normal. Mas dentro aqui do nosso componente aqui, ó, que está entre essa view, a gente tem que usar as chaves. Então aqui, novamente, a gente vem style igual, abre chaves para usar JavaScript, e a gente tem um carinha aqui, ó, styles, que ele já criou pra gente, a gente nem precisou criar. Então aqui a gente só vai chamar ele styles ponto, e aqui ele já até sugere pra gente container. Esse container seria como se fosse a classe, né? Mas vamos entender pontinho por pontinho esse cara aqui dos estilos. Bom, a gente vai criar aqui, né, uma constante chamada styles. Aqui pode ser qualquer coisa, pode ser estilos, se você quiser deixar tudo português. Só que aqui tem que mudar também. A gente põe estilos. A gente vai chamar um cara chamado style sheet, que a gente está importando ele aqui em cima, ó. Toda vez que a gente for usar alguma coisa aqui do React Native, a gente tem que importar. A gente importou a view para usá-la aqui, a gente importou o text para usá-la aqui, e a gente importou o style sheet para usar ele aqui. Se a gente colocar ponto, ele vai aparecer algumas coisas aqui que a gente pode utilizar. Mas o principal é o create. Esse create é uma função que ele vai disponibilizar para a gente criar os nossos estilos, né? E esse create
ele vai receber um objeto. Então, toda vez que a gente falar um objeto, né, a gente usa chaves. E aqui sim a gente vai escrever o nosso CSS de fato. Aqui a gente pode criar nossas classes, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o container aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Container, dois pontos, outras chaves, ok? E aqui sim a gente vai digitar como a gente já está acostumado. Por exemplo, background color. Olha, já até aparece pra gente. Tem o flex. O React Native, perdão, ele trabalha com Flexbox, ok, pessoal? Então, caso você não saiba o que é Flexbox, eu vou disponibilizar um link aqui na descrição. Deixa eu ver. Aqui, ó, é este link aqui. Eu vou disponibilizar ele na descrição para vocês poderem consultar e aprender um pouco sobre o Flexbox. Bom, pessoal, voltando aqui, né? A gente tem aqui a classe e o React Native usa Flexbox. Eu vou disponibilizar os links aí abaixo para vocês poderem consultar, ok? É comum a gente colocar no container, todo container a gente põe praticamente Flex 1. Esse Flex 1 ele vai fazer com que o nosso container ocupe toda a nossa tela. Eu vou tirar o Flex 1, vou colocar uma cor no background de red. E para vocês verem a diferença, eu vou salvar aqui. E ó, percebam que o red está bem aqui em cima. Por que isso aconteceu? Por causa que ele não está contando a nossa status bar. E para ele contar status bar, a gente vem aqui status bar e status bar. Ele já está sugerindo aqui para a gente do React Native. A gente dá um enter e fecha aqui o componente. Percebam que ele já fez o auto import para a gente. Mas a gente poderia sim vir aqui e digitar status bar e aí sim usar aqui. Mas o VS Code já facilita algumas coisas pra gente, ok? Eu vou salvar aqui e pronto, agora ele está contando a nossa status bar. Percebam que o nosso container está do tamanho só do texto. Então, para a gente fazer que ele ocupe toda a tela, é comum a gente usar o flex 1. Que com isso, a gente salvando, agora ele está ocupando toda a nossa tela, ok? A gente poderia criar aqui um estilo para o texto. A gente poderia colocar aqui style, vai ser um estilos ponto título. E aqui, ó, depois dessas chaves, vírgula, título e colocar aqui font size 20, por exemplo. Ó, ele já aumentou. Mas tem outra forma da gente fazer isso daqui e ter o mesmo resultado. Eu vou tirar daqui. Eu vou excluir esses carinhas aqui, ó. Bom, ele já até deu um erro porque ele tá vazio. A gente pode abrir chaves porque, ó, lembrem que o nosso estilo aqui ele é um objeto. Ele é um objeto. Então aqui tem que ser um objeto também. Aí sim a gente pode vir aqui e colocar font size 20. Aí a gente teve o mesmo resultado. Se a gente não abrir um outro objeto e colocar só fonte, ele nem sugere pra gente. Porque lembrem-se, essas primeiras chaves é para usar JavaScript e a segunda chave é para a gente colocar o nosso CSS de fato, ok? Então agora sim a gente consegue colocar o CSS. Aqui, ó, obtemos o mesmo resultado. Mas eu vou optar por deixar com classes, porque dessa forma fica melhor para a gente ver, para ele dar manutenção depois, ok? Então aqui até posso colocar outras coisas, por exemplo, color, eu vou deixar ele como blue, né? Já ficou verdinho. E aqui eu vou até duplicar aqui, ó. Vou colocar um outro texto, vou colocar aula 2. Eu acho que é aula 2, não tenho certeza. É aula 2. Vou salvar. E aqui tem a aula 2. Eu posso criar um outro estilo para aula 2. Ou posso copiar aqui esse mesmo carinha e aplicar aqui para esse outro componente. Ok? Aqui, salvei e pronto. Agora nós temos os dois. Bom,
Se você for um usuário aqui de Android, assim como eu, isso daqui já vai ser o suficiente. Mas tem um carinha chamado Safe Area View, aqui ó, Safe Area View. O que ele faz? No iPhone, como o React Native, ele trata tanto para iOS quanto para Android. No iPhone ele tem aquele botãozinho aqui que eles deslizam, né? Tem também aqui a parte da câmera que invade aqui a tela. E para que a nossa tela não fique que nem tinha ficado aqui sem esse bar, ele tipo ficar em cima dessas coisas, né? Das coisas da tela, existe um carinha chamado Safe Area View. Esse Safe Area View vai garantir que os nossos componentes fiquem na parte segura da tela, ok? Então aqui ó, Safe Area View. Eu só vou substituir aqui no lugar da view e vou salvar. Como eu tô aqui no Android, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você tiver um iPhone para testar, testa aí e me diz o que achou, ok? Bom, por essa lá é isso. Te vejo na